Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vim tomar um mate aqui em cima para a gente conversar um pouco, aproveitar que está tudo muito fresco. Eu me ausentei semana passada, estive trabalhando, enfim, eu tive um recurso que eu precisei trabalhar muito a minha tese ali, então foi impossível. Semana retrasada eu trabalhei, tá? A gente trabalhou, eu gravei com o Paulo Velt, que está à frente do canal Mormonismo Mormon Uma Ova, tá? Eu vou deixar o link para vocês assistirem. A gente conversou bastante lá e eu falei, né, sobre várias questões e tal. Eu deixo o link para vocês assistirem lá. É bem legal. Ele tem um podcast, então você ouve, vai fazendo alguma coisa, vai ser, né, facilita bastante. Espera aí que isso aqui tá caindo. Eu tô aqui em cima, na área de lazer do prédio. Aconteceu um fato recentemente aqui na região onde eu moro que me despertou uma série de questionamentos, enfim. Uma mulher foi prédio contíguo ao meu, adjacente ao meu. Ela foi o cabeleireiro que fica em frente, ou do outro lado da rua. Ela conhece as pessoas lá, obviamente, né? E ela disse, olha, toma conta do meu cachorro, segundo os relatos que eu escutei, tá? Toma conta do meu cachorro que eu já volto. Ela subiu, voltou pro apartamento. Ela mora num andar alto. E se atirou, né? Eu fiz um vídeo sobre isso lá no passado, sobre o fenômeno do suicídio na igreja Mormon. A gente vai entrar nesse mérito já já. Mas antes, pensar sobre o que está acontecendo com o mundo, né? O suicídio está entre as 10 causas de mortes no mundo. E isso sem contar que há muita subnotificação, muitos casos não são reportados, né? E isso, no meu ver, abala a ideia de que Deus só te dá um fardo que você pode carregar. Os seres humanos não aguentam. Não aguentam. Tiveram a pachorra, e isso, na verdade, é até um ato sádico, na verdade. O sadismo de gravar o que aconteceu com essa mulher. Quando ela se joga do prédio, ela cai em cima das lanças do portão. E parece-me que abriu o corpo dela todo e os órgãos caíram. Vocês me desculpem o relato forte, eu sei que isso pode ser um gatilho para algumas pessoas que assim como eu, também sofrem com a ideação suicida, né? Uma pessoa que grava um vídeo desse só pode ser sádica, né? Tripudiar em cima do sofrimento humano. Eu não sei. Ele deve ter prazer com a morte, com o assassinato, eu não sei. Mas o que eu sei, olha, sempre que eu tento gravar aqui em cima, porque eu não tenho aquele suportezinho, então eu tento encaixar aqui. Mas o que eu sei é que o ser humano precisa parar para refletir, né? Tá demais, gente. Tá demais. Olha, vai ser difícil hoje, hein? Vai ser bem difícil. Vamos ver se eu consigo... Ai, droga. Vamos ver aqui, peraí. E eu estive lembrando de certos fatos, né? Por exemplo, quando a Igreja Mormon publicou aquela pólice execrável, aberrante, onde homossexuais são tratados como seres de segunda classe, onde suas famílias são tratadas como inaceitáveis diante de Deus. Houve uma febre de suicídios de jovens mormons no estado de Utah, Arizona e adjacências. Nós temos vídeos sobre isso. Procura o título Suicídios na Igreja Mormon, uma realidade alarmante. Em uma semana, 5 jovens se suicidaram, assim que aquela pólice foi publicada. A recomendação da alta liderança era de que os membros colassem nas geladeiras, nos freezers de suas casas. Foi feito pela minha mãe. Ninguém parou para pensar naqueles parágrafos em que homossexuais eram tratados como aberrações, praticamente. O texto não era explícito, mas ele dizia que famílias de homossexuais, que filhos advindos de união entre homossexuais não poderiam se batizar na Igreja Mormon, e a não ser que abrissem mão de seus vínculos familiares com os pais, ou pais gays ou mães lésbicas, né? Quer dizer, o ambiente amoroso, o ambiente de acolhimento, o ambiente de respeito, não interessa. Se você adotou uma criança, ofereceu carinho, amor, proteção, instrução, lazer, não interessa, você é homossexual. 5 jovens se suicidaram.
A Igreja Mórmon lançou notas sobre isso, inclusive sites apologéticos à organização Mórmon, dizendo que era reducionista demais atribuir a responsabilidade à organização Mórmon. Pois é, uma mera coincidência, né? Jung, discípulo de Freud, disse que não existem coincidências. Então seria um efeito cascata impressionante, né? E uma enorme coincidência, porque eles publicam essa apólice repulsiva e é um fenômeno de mortes inacreditável. Os anos se passam e a Igreja Mórmon então volta atrás nesse aspecto e diz que eles não vão mais discriminar homossexuais nesse sentido. Claro, o estrago já está feito. Vários jovens são expulsos de casas e vão viver nas ruas do estado de Utah, onde a Igreja Mórmon tem sua sede nos Estados Unidos, porque os pais jogam, abandonam. Você é homossexual, você não pertence à minha família, como se isso fosse uma escolha. A Igreja Mórmon ensina que isso é uma escolha. Tá? Houve também em 2017 o depoimento comovente de uma guria de 17 anos de idade, linda, tão bonitinha. A mãe construiu uma relação de confiança com a filha, ela percebeu que a filha confessou, não me lembro exatamente, admitiu que era, a mãe, eu me sinto lésbica. E a mãe, consciente das regras mormons, né, inclusive dessa apólice, ela vai afastando a filha da igreja aos poucos, né, para que a filha não sofra, para que ela tenha a oportunidade de encontrar o local onde ela seja aceita. Então você veja aí que nós temos diante de uma mãe preocupada, que prioriza seu filho acima de qualquer porcaria de religião. Temos aí uma mãe provavelmente instruída e muito sensível, né? Nunca coloque uma criança acima do amor que você tem pelos teus filhos. Você vai destruir os teus filhos, eu já vou explicar o porquê. Mas a filha insiste, mãe, eu quero ir até a igreja e eu quero fazer esse relato. Então ela, numa reunião de testemunhos, essa reunião de testemunhos acontece uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, para você que não é mórmon. Eu sei que vocês cobram às vezes que a gente não explique esses conceitos, essas ideias, tá? É a oportunidade que os membros podem subir ao púlpito e prestar o testemunho. Geralmente é uma decoreba, tá? Eu sei que essa igreja é verdadeira, é uma repetição. É o exercício da repetição que torna as coisas reais e verdadeiras, tá? Eu sei que essa igreja verdadeira basicamente é assim. Eu sei que essa igreja verdadeira, que Deus vive, que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muitas pessoas deliram, falam que viu Jesus, que viu o anjo Moroni, que viram os 3 nefitas, que tem vídeo aí, você que não é mórmon, dá uma olhada que você vai ficar estarrecido com o tamanho do delírio. Se bem que, né, tudo depende daquilo que você quer acreditar e quer ver, né? De repente é um produto da tua cabeça. Um delírio é um produto da cabeça, mas enfim, não vamos entrar por aí. Não quero me desviar, você sabe que eu tenho essa tendência. E ela sobe ao púlpito e ela fala que ela era muito grata a Deus, porque ela sabia que ela foi feita exatamente como ela deveria ser, que Deus não errou ao dar a ela olhos claros, uma pele branca, e também não errou ao fazer dela lésbica, e que ela queria ser feliz assim. No momento em que ela fala, o microfone é desligado e um homem, um líder homem, pede para que ela se retire. Ele interrompe aquela criança. Num ato desprezível de preconceito, discriminação, de insensibilidade, ele poderia ter aguardado ela terminar. Muito bem, vamos conversar sobre isso oportunamente, né? Não, ele simplesmente interrompe o discurso e expõe aquela criança de 12 anos a uma situação vexatória. Ela ganhou fama depois após esse fato, isso foi gravado, ela pediu para uma amiga gravar, ela escreveu uma carta também, contando, mas obviamente aquele lugar não é para ela. Eu conheço uma pessoa que está na igreja mórmon que está passando por um período de arrependimento. Nesse período de arrependimento, você é privado de alguma coisa, você não pode exercer cargos, que eles chamam de chamados, que é Deus que está dando, que é uma conversa fiada, claro. Porque ele é gay e vive na igreja. Ele defendeu a igreja quando eu falei com ele. Então é isso? Como é que você vai viver? Celibato? Né? Porque não confunda celibato e abstinência. Nós já trouxemos esse conceito. Abstinência é o quê? Você, até o momento em que casa, já que a igreja mórmon acredita que o sexo deva ser apenas praticado no estrito laço do casamento, né? Muito embora lá no céu vai virar uma orgia, né? Porque o macho vai ter um monte de mulher, então eu não consigo entender essa pureza toda, né? Já começa a ficar irritado, cara, na contradição, né, da coisa. E aí, não, mas não é louco? No céu vai ser farra, vai ser festa, aqui não pode? Estranho demais. É muito espiritual para eu entender, eu não tenho capacidade, eu sou duro demais de coração, né? Eu sou estúpido demais.
E ele está passando por esse período probatório, esse meu colega. Eu falei, é isso então? O resto da vida assim? Não, mas é normal, a igreja está aceitando melhor. Eu falei, é claro que ela está. Ela carrega nas costas uma série de suicídios. Pessoas que se autodestruíram com drogas, com depressão, com inúmeras doenças psicossomáticas. É claro que ela vai mudar de comportamento. Ela é responsável por isso, só que ela jamais vai admitir. Ela vai apenas contornar. Agora, não pense que você é bem-vindo. Não pense que você é bem visto pelos outros lá dentro, porque você não é. Pode, sim, com o tempo haver uma transformação, mas essa não é a realidade agora, né? É muito interessante porque eles falam nas regras de fé deles, se não me engano, a 11ª, que eles acreditam na submissão aos governos locais, né? E, bom, em vários lugares dos Estados Unidos, a união homoafetiva é reconhecida legalmente. Claro que no estado de Utah isso não acontece, onde eles detêm um enorme poder financeiro e político, embora eles digam que se mantêm longe de questões políticas, o que é obviamente um engodo, e quem acredita nisso só pode ser um nécio, né? Vocês sabem que hoje cedo, quando eu acordei, já me deparei com isso, um colega de um grupo de advogados lá, mandou, nem anestesia ele passou. Ele só, colocou o vídeo, eu abri, mostra uma pessoa se atirando de um alto edifício, né, e aqui no Brasil mesmo, e foi gravado por acidente. Tanto que a reação de quem está filmando é de surpresa, olha lá, não estou acreditando. E você ouve um barulho gigantesco, um estardalhaço assim, e o corpo da pessoa, quando atinge o chão, pula. Então você tem uma noção do impacto, né? Pum, pum, né? Foi muito forte. Aí você tem toda a lei da gravidade agindo, as leis da física e tal. Esse corpo vai ganhando peso. E me impactou muito, porque a gente fica pensando no efêmero, sabe assim? No trágico, no efêmero. Eu, por exemplo, me chamou a atenção que aquela pessoa agora encontrou uma maneira de se libertar da dor, né? Ela não encontrou outro antídoto. Quando você é mórmon e passa por esse tipo de situação, você não vai encontrar um outro antídoto. Primeiro, porque não há rejeição maior do que aquela que vem de Deus. É Deus que está dizendo que você foi feito, tem alguma coisa errada contigo. É o diabo que tomou posse do teu corpo e você está fazendo uma coisa que é antinatural, uma verdadeira aberração. E isso destrói o sistema emocional de qualquer pessoa. Não importa se você tem boas intenções, não importa se você é uma pessoa caridosa, não importa se você se preocupa com o próximo, o fato de você ser homossexual faz toda a diferença. Ou lésbica, ou bissexual, tá? Olha o avião. E eu tive um longo histórico de ideação suicida. Um longo histórico. Hoje isso está mais ou menos controlado. Eu digo mais ou menos porque a gente nunca sabe, né? É uma coisa que vem comigo no decorrer dos anos, desde a infância, daquela infância que vocês conhecem, que eu já relatei para vocês, de muita pressão. Eu não sei nem como eu não surtei. Eu sei que eu rezei muito, orei muito a Deus, pedindo, por favor, eu só não quero ficar louco. Eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a orar para não ficar louco. 8 anos de idade. E eu achava que eu ia ficar, e fiquei de certa forma, né? Cuidado com essas organizações, cuidado com onde você deposita a sua fé, nesse mundo cheio de dificuldades que a gente experimenta, né? Eu tenho consciência disso, de que o ser humano não está conseguindo suportar porque as exigências são cada vez maiores e as oportunidades cada vez menores. A gente carrega uma bagagem emocional de acontecimentos e experiências desde a tenra infância, e isso obviamente modula a nossa visão da realidade. Esse é o nosso molde, né? Então, quando você é mórmon, é interessante porque a gente escuta muitas frases assim: continua firme. Eu comentei isso com o Paulo Velt na gravação que a gente fez semana passada, que eu quero que vocês assistam, por favor. Lá eu faço um relato mais contundente e mais completo. Fique firme, ande a segunda milha, continue, aguente. Que mais? Persevere. São sempre esses verbos ou expressões que remetem a algo muito difícil, remetem ao cansaço, à fadiga, a uma missão quase impossível, mas você pode, né? Uma maratona mesmo. E
Para quê? Para que mais estresse diante de um mundo que já é estressante por si só? Você já vem para esse mundo dentro de um sistema difícil de lidar. Você não escolheu nada, o sistema está aí, foi criado. O pacto social foi criado há muitos anos atrás, há séculos atrás. O ser humano abriu mão da sua liberdade para que todos pudessem usufruir de algumas benesses supostamente concedidas a todos que aderirem a isso, né? O que não acontece, pelo menos no Brasil. Eu tomo muito cuidado com isso hoje em dia, eu não confio muito nas pessoas, né? Eu evito me abrir, assim, eu já me abro muito com vocês, mas tem coisas que a gente não conta, porque eu sei que isso pode ser usado contra mim, muito embora eu saiba como resolver se isso acontecer, né? Mas eu tenho cautela, eu tenho cuidado, eu me preservo no meu dia a dia, eu faço as coisas com planejamento, eu procuro não baixar a guarda, né? Não me fragilizar, eu jogo no meu time, eu jogo pra mim, entendeu? Pra me defender, pra me proteger de um mundo que realmente a gente vai observando, é claro que vai entrar em colapso, isso é evidente, você não precisa ser profeta para saber, né? Você tem uma espécie dominante que controla tudo, que coloniza, que degrada. É óbvio que conforme essa espécie for se multiplicando no ritmo que está, vai haver o colapso. Já temos 2 bilhões de pessoas no mundo que não comem, e é algo político, porque é assim que eles querem fazer, é algo político, a fome é política, é óbvio que dá para erradicar a fome. Aí você vê uma organização que gasta bilhões em templos dizendo que é para adorar a Deus. Se eu fosse o criador do universo, eu não pediria que as minhas criações, diante do mundo que eu mesmo criei e que eu previ, se eu sou o criador, eu sou onipotente, onisciente e onipotente e onipresente, eu posso prever o que poderia acontecer. Então isso por si só já anula a ideia de um Deus criador, um Deus misericordioso, porque ele sabia, né? E atribui tudo isso ao diabo. Não faz sentido para mim, me desculpe. Respeito quem pensa ao contrário, eu acho muito reducionista essa visão. Isso vai entrar em colapso e as pessoas estão sentindo isso porque elas estão buscando fugas, ou nas drogas, ou no suicídio. Vocês sabem do meu histórico, eu contei para vocês, a minha sorte, gente. Olha, e aí a gente fica pensando também, né? No porquê que eu sobrevivi. No porquê que eu sobrevivi. Porque eu tive pessoas que se aproximaram de mim na hora certa e que me ajudaram. Frise-se, nenhuma delas era mórmon, tá? Nenhuma delas era mórmon, porque mórmon não ajuda ninguém, né? É engraçado isso. Inclusive agora eles estão propagando aos 4 ventos que a Igreja Mormon é a maior doadora do UNICEF. Eu vou provar que é mentira, eu já tenho esse material preparado que eu queria trazer para você semana passada, mas não deu. Nós vamos provar que o que eles gastam, a gente fez muitos vídeos sobre esse assunto, na verdade, que o que eles gastam com esse tipo de caridade, que na verdade é marketing social, né? Pega muito bem hoje, aí eles espalham, né? Eles ignoram o princípio bíblico, né? De que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, enfim, não há necessidade desse alarde de tudo, mas eles gostam de dizer. E como eles sempre são os tops, né? Eles são os maiores doadores, é mentira. Se você pegar, por exemplo, a fundação Melinda e Bill Gates doaram infinitamente mais, e o fundo Mormon de investimentos é maior que o fundo de Melinda e Bill Gates. A gente vai trazer todas as referências para vocês, tá? Que eu não estou mentindo. E essa organização sai por aí, batendo no peito que é dona da verdade, coisa que eu não sou, nem você é. Nós somos seres normais e temos consciência do imponderável, das respostas que não temos, e eles têm um atrevimento de dizer que tem todas as respostas. Pois é, então agora expliquem os suicídios que estão acontecendo dentro da igreja de vocês, e que vocês são responsáveis por isso. E expliquem também esse Deus que muda conforme a conveniência, porque a policy que discriminava homossexuais foi alterada, agora a gente não vai discriminar mais. Então Deus, o que é Deus para vocês? Ele muda? Ele não é o mesmo ontem, hoje e sempre? Então assim, a gente tem que questionar.
a gente tem que questionar e raciocinar, né? Porque realmente, né? Aí em Monson, quando o Thomas S. Monson foi o profeta anterior a esse, né? Que lá na Igreja Mórmon, a hierarquia, você vai subindo de posição por senhoridade, tá? Por senhoridade. E houve a hashtag ser Mórmon é ser feliz. Esse atual o profeta diz que Mórmon é um termo repulsivo. Não devemos nos identificar como Mórmons. Então precisa mudar o nome do livro dos Mórmons também. Que não é nem livro de Mórmon, né? É livro dos Mórmons, porque Mórmon, segundo consta, não existiu. Não há evidência. Vocês viram ontem, saiu no jornal, encontraram pergaminhos com comprovadamente, porque hoje em dia a perícia é muito mais moderna, muito mais sofisticada. Você tem avanços tecnológicos que permitem identificar documentos com uma certeza muito grande de veracidade, será que é falso, será que não é, né? O que não acontecia há 40 anos atrás, por exemplo, quando o Mark Hoffman, o falsificador que nós fizemos vídeo sobre enganou a Igreja Mórmon e Deus não chegou lá e falou, olha, não é por aí, né? Vamos ficar espertos. Eles adquiriam os documentos porque eles queriam esconder coisas, fatos delicados, né, que pudessem expor a organização, né, de alguma maneira. Então o desespero é muito grande, você nem pensa, vamos comprar logo para a gente esconder. Era essa a intenção. A questão, como alguns defensores mormons fazem vídeos aí dizendo, não, a questão é se os profetas bíblicos não erravam, aí então eles fazem essa comparação quando figuras bíblicas cometeram erros, né, para justificar. Lógico, eles dão um jeito, né? A questão não é essa. A questão é a intenção que a organização teve ao adquirir os documentos. A questão é, claro, esse é um ponto, né? Peraí, você fala com Deus face a face, vocês pregam isso na igreja de vocês e ele não avisou? Assim como não avisa de nada, né? Mas tem outro ponto, vocês adquiriram esses documentos com o intuito de esconder fatos constrangedores e continuar enganando as dezenas de milhares de pessoas que vocês enganam, né? Essa realidade vem mudando, a gente sabe que as pessoas estão mais atentas e não estão aceitando a religião mais como sistema de sobrevivência, de paz. A paz está em você que se vira, né? Eu não sou a pessoa mais apropriada de falar de paz, sobre paz interna, porque eu sempre fui muito caótico, né? E boa parte desse caos, dessa dor que a gente carrega e a gente vai tentando se desapegar, mas ela insiste e a gente tem que, pelo menos enquanto haver essa centelha de esperança, eu não digo esperança no sentido de, ai meu Deus, né? Porque eu nem gosto muito dessa palavra, na verdade, mas essa vontade mesmo de continuar adiante, porque afinal de contas eu vi muita coisa acontecendo na minha vida, eu vi muita coisa mudar, eu vi minha realidade se transformar, eu pude ver que se a gente correr atrás as coisas funcionam, as coisas melhoram, né? E esses fatos que eles querem esconder, né? A dor que eles provocam nas pessoas, né? O fenômeno do suicídio está aí alarmando o mundo. E aí sabe o que eles disseram? Eles disseram assim, não, quando eu era guri eu escutava o seguinte, não, se você se suicidar você vai ser condenado por isso. Eu escutava muito isso na Igreja Mórmon. Isso não era falado com base em doutrina, eu nem me lembro de ter lido alguma coisa sobre isso, mas o que eu li atualmente é que eles dizem, o tal do Ballard lá disse, não, a gente não pode julgar porque Deus vai levar tudo em consideração. É óbvio que uma pessoa que comete suicídio, gente, você não pode apontar o dedo para ela e dizer que ela é uma covarde, você não pode dizer, né? nem te compete essa faculdade, né? Essa prerrogativa. É óbvio que ela está num estado de total desapego da vida, de desordem mental, de desalento, né? E apontar o dedo para chamar alguém de covarde, eu acho que é interessante. Eu mesmo escuto muito aqui, me chamam de fracassado, covarde, sabe? Aí a gente dá uma olhadinha lá porque eu dou uma stalkeada, né? Eu vou lá dar quando as pessoas me ofendem, assim, eu vejo, dá uma pena, eu nem respondo. E quando eu respondo, eu me arrependo, que a pessoa começa a encher mais o saco, sabe? Começa a fazer mais perguntas e acha que está escrevendo coisas maravilhosas, que está vomitando ouro lá. E eu falo, não vai dar, não tem argumento ali, então eu paro. 99% das vezes eu me calo, mas às vezes eu, sei lá, sou pego desprevenido, sabe? A Igreja Mórmon se esquiva. Complicado, hein? Esqueceu da pandemia isso aí.
A igreja mórmon se esquiva da responsabilidade que ela tem diante de tantos suicídios, de tantas vidas destruídas. Finge que não viam, torce o pescoço. Aqueles que continuam lá dentro se glorificam porque nós somos mais fortes que os outros. Eu estou mais perto da salvação do que o outro, porque esse é o sentimento general. Eu vou chegar primeiro no reino celestial. Lamento te informar, mas há uma enorme probabilidade de você estar errado. A gente não diz nada com 100% porque, né, é difícil, nem a ciência dá isso, né? Vai que eles têm razão, né? Mas é claro que é muito improvável mesmo, diante de tudo que a gente tem analisado e diante dos fatos mesmo, né? Quando a gente fala de fatos, a fé não importa mais. O que importa são os fatos. Claro, você pode acreditar no que você quiser, mas os fatos falam por si. Agora, se você vai querer acatar ou não, o problema é todo teu, né? O problema, a questão aí é o nível de cansaço, de tempo, de recursos financeiros, vitalidade, o nível de regras que você vai se impor, porque a vida é liberdade, gente. A gente tem que ser livre, na medida do possível. Se você for pensar no conceito de liberdade, ele é sofisticado, porque se você pode falar de liberdade econômica, eu tenho liberdade econômica para ir amanhã para Paris? Não, eu tenho que planejar. Eu tenho liberdade econômica para ir para a praia hoje? Ou vamos falar agora de liberdade no contexto da pandemia. Eu tenho liberdade para ir para a praia, para o litoral de São Paulo? Não posso? Há uma regra que me proíbe disso? Sob pena de multa, sob pena de qualquer coisa a mais, de uma punição, em razão de um estado de força maior, de uma calamidade pública anunciada. Então a liberdade ela vai sendo cerceada. Eu moro num condomínio, eu posso fazer o que eu quiser aqui, posso tirar a roupa, sair pelado na piscina? Posso, tem regras. Então a sua liberdade ela é condicionada a regras, a critérios, a depender do momento, a depender do que está em vigor ali, né? Não sofra sem motivo. Não sofra sem motivo como me aconteceu. Eu soube de um fato também que eu ia me esquecendo, mas ainda bem que eu me lembrei de um guri que me procurou. Ele falou que a mãe dele pediu pro conselheiro do bispo, um dos conselheiros, né, porque na igreja você tem um bispo que cuida de uma ala. Uma ala é uma congregação. O conjunto de alas forma uma estaca, geralmente 9, 10 alas, mais ou menos por aí. Nós não sei se tem um número fixo de alas para formar uma estaca, tá? E ele me contou que ela falou que a mãe chamou o conselheiro do bispo para dar conselhos para ele, para que ele não fosse homossexual. Sabe quantos anos ele tinha? 12 anos de idade, quando isso aconteceu. E o conselheiro do bispo falou: olha, esse teu jeitinho aí você tem que mudar, desmunhecar menos, né? Uma mãe conferiu o poder a um homem desconhecido sobre seu filho. E se esse cara é um pedófilo? E se esse cara... O que ele fez já por si só já é um absurdo, porque ele não é pai de ninguém, ele não é ninguém. E eu, se fosse o conselheiro do bispo, eu falava: mãe, a gente não dá esse tipo de conselho, é a natureza do teu filho. Meu conselho é para a senhora, mãe. Ame o teu filho. Faça o possível para abreviar a dor que ele está sentindo, que ele vai sentir diante de uma fé que não o aceita. A igreja mórmon tem se utilizado de pessoas homossexuais para pedindo que elas façam depoimentos e elas se fazem de felizes, que está tudo maravilhoso. Bom, aí cada um vive como quer, né? Agora é evidente que a imensa maioria não consegue ser feliz lá dentro. E eu vejo outros tantos enrustidos, né? Que vivem lá, que fazem vídeos por aí, né? Que se camuflam. E você vê como eles se agarram a isso e o quanto eles são hipócritas. E eu entendo também a dificuldade, né? Mas quando você está em negação de si próprio, o sofrimento é gigantesco. Até o momento que você não suportar mais, porque você está esperando que Deus te livre de uma maldição que Ele não te deu. Ele te fez exatamente como você deveria ser, como disse a Savana, essa guria de 12 anos que teve o microfone cortado no momento em que ela fazia esse relato, e ela agradecia a Deus por ser quem ela é. Porque ela teve pais e uma mãe maravilhosa que soube preparar a sua filha e aceitou sua filha como ela é. Ela não vai precisar tentar suicídio, como a gente está vendo esses casos aí. Que ela foi amada, ela foi aceita e foi embutido nela o sentimento de que ela é especial, assim como nós todos somos. Todos nós somos especiais. Teve uma ocasião que eu estava aqui no metrô, aqui na Paulista. Foi o metrô Trianon, ou foi o Brigadeiro, não me lembro. Aqui em cima, a linha verde. E eu sou muito observador, sabe? Passou um rapaz, negro, pobre pelo visual, mas ele estava arrumadinho, tá?
deficiente, com deficiência nas pernas, então ele andava com uma certa dificuldade, nitidamente homossexual, você via que ele usava maquiagenzinha e tal, mas ele não era só gay, né? Ele era mais delicado que isso, né? Sabe assim, mais quase trans, quase travesti, digamos assim. E eu parei para analisar, eu fico fazendo conjecturas. Eu falei, nossa, ele veio com um combo completo para esse mundo terrível, né? Num país racista como é o Brasil, um homem negro, uma pessoa negra, homossexual, bem delicado, que não dá nem para disfarçar, com as deficiências na perna, de origem humilde, pelo que eu observei. E aí eu me censurei, eu falei, peraí. Aí eu olhei o outro lado, eu vi que ele andava com dignidade, eu vi que ele estava arrumado dentro dos recursos dele, e eu vi que ele não estava com piedade de si, porque ele estava encarando essa vida. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu fiquei estático olhando para aquilo, né? Porque eu fiquei pensando na dor, nas flechas, e pode ter certeza que ele deve ter apanhado muito. Não tenho a menor dúvida. Quantas portas não se fecharam, quantos atos de discriminação por inúmeras razões, porque ali veio veio completa ali o combo da discriminação, aquilo que não é o que a sociedade espera. E eu fiquei muito impressionado, eu falei, não, eu tô com pena de uma pessoa que não se sente pena de si própria. Eu me censurei, me calei e segui meu rumo. Ele não tinha ali ele estava erguido para o mundo, eu gostei, eu vi o olhar dele de luta, eu vi tudo aquilo, sabe? E me impressionei. Então você vê, né? A gente tem o poder de escolha também, a gente tem a deliberação da escolha, né? E a gente tem que se agarrar nisso, né? Acredito eu, né? Também eu não gosto de encarar a vida como um presente impressionante, não, eu até acho que há momentos que a vida não vale a pena. Eu acho, minha opinião, né? Mas diante dessas cenas que a gente tem assistido por aí, de tantos casos de suicídio, uma das maiores causas de mortes no mundo, que a gente possa saber aonde vai depositar a nossa confiança e que essa confiança sejamos nós. Nós. Você pode, eu posso, ele pode. E nós podemos juntos também. Muito cuidado com isso. Porque às vezes uma dor que já é grande, você atribuindo, você passando procuração para uma organização como a Igreja Mórmon te ajudar, só vai potencializar. Isso me aconteceu, isso aconteceu na minha família. Nós, na minha família, somos todos um pouquinho fora, assim, sabe? Todo mundo lá é muito... nós somos ansiosos, sabe? Nós somos pessoas de personalidade forte. Pessoas de personalidade forte, e quando junta a família toda é uma loucura, né? Minha mãe estava cheia de doenças psicológicas, quando saiu da Igreja Mórmon, ela melhorou muito como ser humano. Você vê a mudança, porque a pessoa agora se guia por si. Agora, o que fala na pessoa é o que ela é. Não é mais o que a organização colocou para ela. Tá bom, gente? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos ainda essa semana para tocar o nosso projeto. Beijo para vocês. Reflitam. Bisda.